Nós vamos iniciar mais uma escola dominical e nós nós sempre lembramos o que foi dito desde o início. Se eu não me engano, estamos na 16ª aula. Lá. Está enchendo de quadradinho lá. O pessoal vai enjoar de ver, só entra, depois vamos tentar mudar, só entra a figura minha de início. Nós iniciamos essa escola, o início dela foi uma coisa literalmente dirigida por Deus. Por quê? Porque eu afirmo isso. Não veio de mim. Estudar sobre o arrependimento e a sequência das demais coisas, juntamente com essa, tem a ver com Hebreus 6. Lembram de Hebreus 6? Não lançando de novo os rudimentos do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não é isso? Da doutrina dos batismos e da imposição de mãos. Então nós estamos hoje na doutrina de batismos. E na semana passada, nós demos uma introdutória mostrando, e eu quero verificar se os irmãos assim pelo menos guardaram a essência, mostrando que o significado da palavra batismo, ela tem a ver literalmente como uma imersão, sepultamento. Tanto imersão, que tem a ver com água, como sepultamento, que é a parte depois de imergida, permanece e não volta. Entendeu? O ato de você ser batizado, ele tem a ver com uma situação. Os irmãos lembram? A gente crê e o que faz com a boca? E esse confessar, qual é o estado dele? Como é que é? Você confessa, segundo a Bíblia, assim, lá no teu quarto? Você vai lá, Senhor, estou confessando a ti como Senhor. Esse confessar serve para quê? E ele tem que ser feito literalmente à vista de quem? De todos. De todos, não é isso? Fala mais alto. De todos. Isso. De todos. Por quê? Porque é um confessar, lembra, Beth? Público. Todos nós nos batizamos. O único aqui que ainda não é batizado é o Ronaldo, não é isso? Então, isso. Mas eu estou falando por experiência, não por situação. Todos nós, quando fomos batizados, nós vimos aqui na Escritura que as pessoas simplesmente falam assim, olha, nós vamos fazer um curso de batismo. Mas naquela época, a pessoa era batizada imediatamente por necessidade. Vou dizer por quê. Eles batizavam porque elas estavam confessando seus pecados. Então, quando falava assim, olha, eu assumo essa situação, se você confessa publicamente, eles eram batizados. E na mesma hora, a Bíblia fala que os apóstolos impunham as mãos, e muitas vezes sobre eles, e acontecia o que com eles? Eles recebiam o quê? O Espírito Santo. Isso. Esse receber o Espírito Santo, quando tem a ver com conversão e arrependimento, ele vem, literalmente, os que creem. Não é uma coisa assim, eu tenho poder para fazer com que vocês vejam que o Espírito Santo está vindo sobre a Joyce. Eu tenho poder para isso. Não é isso. Ele simplesmente era concedido a todos que creem. Nós vamos ver essa situação. Então, para a gente iniciar isso, para a gente poder tirar essa dúvida, porque todo mundo aí fora fala assim, eles falam batismo, uns falam no Espírito, e outro é batismo do Espírito. Na verdade, o correto é batismo do. Quem batiza é o Espírito. Eu não me batizo no Espírito. Eu não escolho o Espírito. Vocês vão ver. Sem o batismo do Espírito Santo, nós vamos ver, não há redenção. Aí alguém fala, cara, mas eu nunca evidenciei nada, eu nunca fiquei flutuando, eu nunca tive um sinal. Vamos verificar isso. Tudinho. Abram, por favor, deixa a Bíblia aberta, lá no texto que nós usamos lá no início do estudo lá de arrependimento, que é Lucas 3, versículo 16. Lucas 3, 16. Nesse trecho, vamos para todo mundo achar, vocês vão ver que João Batista, ele foi a primeira pessoa que explicou isso. Olha, vocês vão ver no texto que João Batista se preocupa, ele tinha uma missão. Ele era, segundo, se eu não me engano, segundo os profetas, ele era o quê?
um título que ele tinha. Profeta. Não, mas o título. Mas clamava no deserto. E isso aí, afiado à voz que clamava no deserto. Por quê? Por que a voz que clamava no meio do povo? Não. Segundo a tradição, João Batista, desde novo, desde assim que ele começou o entendimento, ele praticou isso. Diferente de Jesus, que o seu ministério, principalmente de evangelização, como de anúncio do reino de Deus, começou próximo dos 30 anos, com algumas evidências antes. Mas João Batista, que tinha 6 meses a mais de idade, lembra? 6 meses a mais de idade do que Jesus, porque as duas estavam quase que, Isabel, não é isso? E Maria, estavam quase na mesma situação, só que João Batista no ventre saltou quando Maria, que concebeu do Espírito Santo, apareceu perto dele, ou seja, era um sinal. E quando ele clamava no deserto, o título dos profetas era assim: voz do que clama no deserto, anunciai, preparai o meu caminho. Lembram que nós explicamos isso? Que o batismo que ele anunciava era um batismo de preparação? Vocês entendem isso assim? Ou seja, eu vos batizo com água para preparar o coração de vocês, porque está por vir. É muito importante entender isso. Já vemos isso, vamos relembrar. Eu vos batizo com água para o que há de vir. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Ô, Joyce, lê bem alto, por favor. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Então você vê, batizará com, não é isso? Então é batismo não é isso? É batismo do Espírito. O Espírito, ele vos batizará com o Espírito, e essa parte do fogo nós vamos ver mais adiante. Essa foi uma colocação de João Batista, não foi para acentuar isso, porque as pessoas pegam essa parte final, esquecem o início e pegam, com fogo. Aí acha que fogo, me perdoa, dentro das instituições, seja aquilo que você vê de evidência externa. Quando ele fala assim, olha, eu vos batizo com água, para o quê? Diz aí, para... Eu batizo com água, mas eis aquele que vem, aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias. Esse vos batizará o Espírito Santo. Isso. Eu vos batizo com água, ou seja, eu tenho esse símbolo, só que esse símbolo permaneceu, os irmãos lembram? Não é isso? Sim. O que Jesus falou? Ide por todo mundo pregar o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo com água continuou, só que agora não havia mais a preparação para o que havia de vir. Lembra, Santo? Tipo assim, não tinha mais aquela preparação que havia de vir. Agora, todos que ouvem a palavra e creem, são batizados imediatamente, em teoria. Não é assim que acontece. Primeiro eu olho para o Alessandro, que se arrependeu, e coloco toda uma carga em cima dele. Coloco toda uma responsabilidade em cima dele. Olha bem o que você vai fazer. Quando, na verdade, o que Filipe falou para o eunuco, lá em Atos 8? Lembra? Quando o eunuco falou assim, eis a água aqui, não é isso que ele falou? Aqui, tem água, aqui. O quê? Qual é a frase dele? Bem alto. O que me impede de ser batizado. Lembra que nós explicamos isso? O impedimento, vem cá. Qual é o impedimento que tem? Nós alegorizamos essa situação e colocamos com uma insistência. Olha só, eu creio nisso que eu estou lendo aqui. Aí Filipe responde o quê? Quem lembra da frase de Filipe para ele? Ele falou, o que me impede? Eis água, o que me impede de ser batizado? Filipe fala assim, é lícito, não é isso? Se o quê? Se creres. Não, fala alto. Se creres. Completa a frase. Se creres... Jesus. Com todo o seu coração. Isso. É lícito. Não é um impedimento. É lícito. Ele está dizendo, é válido. Você crê? É válido. Só tem uma coisa. Qual foi o sinal da evidência de salvação do eunuco? Evidência. Ele ficou dando saltos de alegria, jubiloso. Isso. Mas isso é muito pouco comparado com o que nós vemos hoje, né? Com a parte misteriosa. Já repararam que tudo que é misterioso, tudo que é sobrenatural, tudo que é assim, fora da nossa compreensão, nos atrai? Já repararam isso? Eu quero dar um parênteses aqui. Tudo que é fora da nossa compreensão nos atrai. Se a palavra que Jesus falou para aquele homem importante da mesma cidade do centurião, quando ele falou assim, olha, mestre, vamos lá em casa,
porque o meu filho jaz doente, não é isso? O que Jesus falou para ele? Ó, vamos lá na minha casa. Não. Ele falou assim, vamos lá. Jesus falou assim, se vocês... Quem lembra da frase? Deus fez uma crítica. Vocês não verem, vocês não vão crer. Se vocês não verem sinais, se não verem eu me movimentando, vocês têm que ver um sinal. Lembre-se que sinais sempre foram procurados. Porque os profetas fizeram sinais, então isso ficou marcado no povo. Elias consumiu 50 homens, depois 50 homens com fogo. Elias subiu numa carruagem de fogo. Moisés abriu o mar vermelho. Então sinais, só que o povo evidenciou isso. Que sinal tu nos dá? Não é isso que perguntavam para Jesus? Qual o sinal que o Senhor me dá? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que o Ronaldo seja Cristo. E eu questiono com ele, Ronaldo não está dizendo que é Cristo, ele está anunciando o reino de Deus. E eu falo assim, que sinal você me dá, Ronaldo? Um exemplo, que sinal você me dá para que eu creia? Essa frase é totalmente capciosa. Me dá um sinal, não é isso? Que você vai comprovar. E Jesus fala assim, eu dou um sinal para vocês. Sabe qual é o sinal que eu dou para vocês? O sinal do profeta Jonas. Lembra que ele falou? O sinal do profeta Jonas. Que ficou 3 dias no ventre do peixe, simbolizando o quê? Os 3 dias da morte de Cristo. Esse é o sinal que eu dou para vocês. Ou seja, vocês querem ver um sinal, quando na verdade terão que crer numa coisa que vocês não querem crer, um homem morto numa cruz. Entenderam agora? Por isso João Batista falou, eu vos batizo com água, mas virá um após mim. Eu não sou digno de desatar as alpacas, mas ele acabou desatando as alpacas de Jesus, que foi batizado, que não precisava de arrependimento e foi batizado. E alguém pergunta, por que Jesus foi batizado? Eu respondo com a frase de Jesus. Qual foi a frase de Jesus que ele falou? Para que se cumpra a Escritura. Toda a justiça, não é isso? Deixa por agora, faz isso aí. Porque convém, ou seja, é necessário que se cumpra toda a justiça, homem. Só que aí que eu vou entrar, com essa parte de Jesus. Qual o sinal que aconteceu no batismo de Jesus? Quem lembra? Assim que Jesus foi batizado. Isso, em forma de quê? Mas aconteceu uma coisa ainda muito maior. Não. O pai falar. Este é meu filho amado. Isso, olha só, a Bíblia fala que foi a voz como um trovão, lembra? Como um trovão, então assim, este é o quê? O meu filho amado em quem me comprazo, não é isso? Essa palavra no grego é o seguinte, se tem alguém que eu expresso o meu amor, é esse que está aí. Agora eu quero dar só um parênteses aqui, para chamar a atenção disso. Há muitas pessoas que falam assim, Deus amou o homem ao extremo. A Bíblia não fala isso. Como se nós pudéssemos colocar o extremo. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando fala de tal maneira, tem que ter uma coisa maior, não tem? Não tem que ter uma coisa maior após? De tal maneira que ele pegou o seu filho amado, e o filho amado dele era quem ele se comprazia, não é isso? Esse é o meu filho em quem eu me comprazo, ou seja, em quem esse eu tenho todo o meu amor por ele. Não é que ele não amava os homens. A minha prova do amor é que eu estou dando o objeto do meu amor. Aí você começa a pensar, mas o que isso tem a ver com o batismo? Porque quando você se batiza, tudo isso está na tua mente. A intenção, o prosseguimento e tem uma palavra para isso, é quando você... As consequências. O batismo real gera consequências. Não o ato do batismo, mas o ato de você confessar. Quais são as consequências quando você confessa diante dos homens? Eu creio no reino de Deus e abandono os meus pecados. Qual é a principal consequência disso? Que nós conversamos na semana passada. Olha, eu confesso, os meus pecados eu rejeito e não quero voltar a eles. Consequência? Não, renúncia, mas quem vai cobrar isso de você? Quem vai cobrar isso de você? Os homens vão ver você confessar? Não é assim? Qual é a frase que você fala? Você não é crente? Como é que você está praticando isso? Ele não estava no teu batismo, não é isso? Ele não estava no teu batismo, mas a acusação é como? Como é que a acusação não é isso? Eu estou falando isso para vocês entenderem somente a frase de João Batista. Eu preparo vocês para uma coisa muito grande que está por vir. Muito grande mesmo. Então, se o coração de vocês estiver endurecido, eu não preparar o coração de vocês, como vocês vão recebê-lo? Se já há rejeição, o que eu faço? O batismo no arrependimento. Quem dirá quando é aquele que batizará com o Espírito? Ou seja,
selará você para a vida eterna. Voltando para o texto de Atos, passa desse texto aí, abram em Atos 2. Ó, vamos sequenciar tudo para os irmãos entenderem. Atos 2. Que diz sobre uma festa chamada o quê? Qual é o nome da festa que tinha nessa época? Pentecoste. Isso. Sabia que Pentecostes era uma festa judaica? Entendeu? Então, quando eu falo assim, eu sou pentecostal, essa frase não tem muito sentido, mas tudo bem, a gente respeita a instituição. Não tem sentido. Eu não sou pentecostal. Eu não sou pentecostal. Pentecostes era uma festa. Foi a marcação do dia, o dia de Pentecostes. Não que Pentecostes pertencia à atuação do Espírito. Era uma festa que ia acontecer todo ano. Que inclusive reuniam várias pessoas de outras nações naquele local. Seria hoje como o Oktoberfest, mal comparando, se me perdoa. Sabe, onde vai todo mundo, porque é uma festa. Vai alemão, vai italiano, vai brasileiro, todo mundo no local só. O dia de Pentecostes era uma festa religiosa, mas que trazia muitas pessoas. Quando essas pessoas se reuniram ali, eles já tinham recebido alguma coisa de Cristo, que nós vamos ver depois, nós vamos inverter. Tinham recebido alguma coisa de Cristo com relação ao que havia de acontecer. Mas eu vou frisar primeiro isso, ó, capítulo 2, Beth, lê para mim. Deixa eu deixar aqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui. Lê para mim do início, por favor. Vai lendo para mim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Dá só um minutinho aí, ponto, né? Vamos continuar lendo. Qual foi o sinal que começou a evidenciar uma coisa sobrenatural no local? Sinal. Aí, nessa frase. Verifiquem aí, eu quero que vocês verifiquem. Qual foi o sinal? Som. Hã? Um som. Mais o quê? Como que um vento Isso. impetuoso. O som, como é que é? A sua tradução é a mesma, Sandro? Vento impetuoso. Leia na sua, Ronaldo, só essa parte. Bem alto. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso. Olha só, veio um som. Tinha vento ou não tinha? Tinha. Nós não sabemos, porque está dizendo que era um som como um vento. Como de um E vento. talvez fosse, por Comparando. exemplo, fosse um som assim, tipo, aquele som do vento, quando escapa pelas gretas, a gente fecha a casa toda e passa por pressão para uma greta e faz aquele som assim, que era um vento forte. Talvez tenha sido isso. Mas eles repararam que não era uma coisa normal, porque a casa, eles estavam reunidos numa casa, estava fechada a casa. Então parecia, talvez eles tenham se confundido, isso foi um vento. Olha, eu ouvi som de vento. Eu acho que não era vento não, isso é só o som. Vamos colocar assim. Então foi o primeiro sinal. Imediatamente, a Bíblia está dizendo aqui, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Então, literalmente, ó, pensa, tem até desenho, a linguinha de fogo aqui em cima. Tudo isso vai chamar a atenção dos irmãos. Só que essa evidência, esse acontecimento, nós vamos ver que fazia parte de um plano com relação ao ensino final, completo, que é a capacidade que o Espírito dá de entender o caminho de Deus acerca do reino dele. Continua, Beth, olha. Continua 4. Agora vem o resultado. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para chamar a atenção aí, grifem concediam. Isso mostra que o Espírito Santo, ele tem regras, ele é submisso a uma regra, a atuação do Espírito é submisso a uma regra minha. Se eu não ver tal coisa e o Espírito não agiu, a Bíblia fala que as línguas eram repartidas conforme quem? Conforme o Espírito Santo. Isso! Quando Jesus falou assim, olha, se eu não
subir, quem não vai ver? Então, na verdade, ele não fala que estou convosco todos os dias. O Espírito cumpre o papel de Cristo, estando conosco, porque Cristo, ele cuidou dos discípulos e todos aqueles que creram. O Espírito fez a mesma coisa, só que agora, nessa evidência aí, todos ficaram cheios do Espírito. Aí as pessoas pegam esse texto e falam assim, tá vendo? Ó, tem um sinal para quem recebe o Espírito Santo de Deus. Sim, mas vamos ver que tem sinal. Tem sinal, vocês vão ficar abismados com os tipos de sinais que tem. Continua, Beth. Acho que é o 5 agora, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Isso, para aí. Nascido, pula o 9 e o 10 e vai para o 11. Não, perdão, continua, é melhor, porque vai confundir os irmãos, é porque eu ia pular os termos. Vai, nascidos, não é isso? Continua, Beth. Nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso. Notaram quantos povos estão aqui? Até egípcios. Entendeu? Não, pensa na multiplicação de idiomas e dialetos. Porque quando a Bíblia fala línguas, toda vez que está escrito línguas com relação ao Espírito, é como se fosse assim, você foi para uma tribo, eles falam Tupi-Guarani. Não é uma língua que a gente conheça, mesmo que a gente não saiba, com relação a um país. Mas é a língua deles, não é? Quando a Bíblia cita línguas, vai mais para dialeto. E não propriamente dito a língua de uma nação. Também podia ser. Mas eles conseguiram falar em dialetos. Eles não sabiam o que estavam falando. E outra coisa, eles receberam aquilo ali e quem moveu eles para falar foi o Espírito. Não foi uma situação que assim, eu tremo todo e eu começo a embolar minha boca. Na verdade, aquela situação fez com que os homens percebessem o quê? Aqueles homens, esse monte de gente representando essas nações. E o que eles perceberam aí? Eles não perceberam que eles estavam ouvindo cada um na sua própria língua, mas eles estavam ouvindo uma coisa específica. O que eles estavam ouvindo? Não era somente assim, eles estão falando ali, olha, eu estou aqui na minha língua. É isso que eles estão falando? As grandezas do reino de Deus. Isso. O que vocês observam com isso? A atuação do Espírito e os homens ouviram na sua própria língua sobre o quê? Repete, Sam. As grandezas do reino de Deus. Ouvimos na nossa própria língua sobre as grandezas. E era cada língua diferente, então cada um naquela confusão, não é isso? Ouviram, ele está falando dos mistérios de Deus. Eles não sabiam que eles estavam falando isso. Mas eles ouviam. Então a função daquele sinal foi o quê? A função. Por que teve esse sinal? Para que cada um ouvisse. Das grandezas de Deus. Mas isso serviu totalmente a uma evidência fortíssima que faz com que uma pessoa se arrependa? Não achavam que eles estavam de outras formas. Lê, continua, Beto, por favor. Parou no? E no 11. Isso. Agora é o 12. Isso. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer isso dizer? Calma, eles não acabaram de dizer que ouviram as maravilhas de Deus, mas entendam bem, quando eles falam maravilhas de Deus, eles não entendiam, era a língua que estava dizendo maravilhas, eles não sabiam discernir isso, as maravilhas de Deus, porque eles ouviam isso na frase que eles ouviam. Eis que no princípio Deus fez os céus e a terra, você entendeu? Coisas parecidas, tipo assim, eis que hoje eu coloco nesse local o meu poder. Então, para eles, nunca ouvimos isso. São maravilhas de Deus, porque eles sabiam que aquela festa tinha a ver com quem? Religiosamente falando. A festa de Pentecostes tinha a ver com quem? Deus de Israel. É isso?
Egípcios tinha a ver com Deus de Israel? Não. Cretenses, árabes? Não tinha. Mas a festa era boa, não é assim? Não é assim que a gente faz? A gente não vai para a paróquia. Olha só, presta atenção. Quem já frequentou a igreja católica aqui? Não, sério, a igreja católica não vou falar nada da instituição. Então, eles fazem bastante festas. E as festas, eu vou falar com você, as festas são bonitas, agradáveis, alegres, isso. Então atraía, eles conseguiam fazer uma coisa que a igreja, muitas vezes a outra instituição, chamada evangélica, não conseguia. Eles transmitiam assim uma coisa que atraía todo mundo queria ir na festa. Então o que acontece? Para os católicos, era importante que eles fossem à festa, tinha comida, tinha bebida, mas eles aproveitavam o embalo no meio da festa, sempre tinha assim, uma missa, não é isso? Entravam rapidinho, tinha a missa, voltavam, tinha as barracas, eu lembro que eu participava. Daqui a pouco tinha um evento assim, olha, vamos cantar um cântico aqui. Essa era a forma deles fazerem o quê? Anunciarem uma situação religiosa para aquelas pessoas que visitavam. O Espírito fez parecido, mas segundo Deus. Segundo Deus, só que esses homens olharam para o céu, nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus. O que é isso? Não é isso a frase? O último versículo, Beth, o último que você parou. Foi o 12. Isso. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que isso quer dizer? Então, mostra, eles não entendiam, sabiam o que estava sendo falado. Não entendiam. Continua, Beth. E outros zombando diziam, estão cheios de moscas. Bom, para aí. Vamos parar aí. Tu já pensou? Não foi sobrenatural o que viu? Não é isso? Foi sobrenatural. Inclusive, eles viram também a evidência, o quê? Das línguas de fogo. O que eu quero enfatizar é que no momento em que você é selado pelo Espírito, por favor, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Ninguém vai para o reino de Deus se não houver o selo do Pai nele. Então podem jogar fora qualquer conversa de eu tenho seguido a palavra. Entenda bem, o firme fundamento de Deus permanece tendo esta garantia, diz Paulo para Timóteo. O Senhor conhece o que, Alessandro? Os que são seus. E os que são deles, aparta-se do mal, que é uma característica. Então, quando nós estamos falando de batismo, o batismo por imersão, o arrependimento, naquela época já gerava o quê? Se eu me arrependi, confessei meus pecados e sou aceito por Deus, imediatamente o que eu recebia? O que eu recebia dentro de mim? Aqui, ó, eu confessei os pecados e o Senhor visitou meu coração e viu verdade e arrependimento em mim. Imediatamente para a salvação eu recebo quem? O selo. O selo, isso, o selo do Espírito. Mas quando aconteceu aquilo ali com os discípulos, a Bíblia fala que desceu sobre eles. Então não tem como você fazer uma equivalência assim, olha, tá vendo aqui, olha, a evidência, quando você fala em línguas, você literalmente já foi selado. Olha, teve um comentário aqui essa semana da Joyce com o Felipe, eles me telefonaram, acerca do Espírito. Você viu o versículo que eu mandei ontem para você, não viu? Então, vocês sabiam que Saul, qual foi o fim de Saul? O Saul foi o primeiro rei de Israel. Qual foi o fim dele? Quem lembra? O que aconteceu com ele? Saul, lembra de Saul? Morreu na batalha. Não, na verdade ele não morreu em batalha. Ele caiu sobre a espada. Então ele o quê? Se suicidou. Isso, um fim trágico, não é isso? E outra coisa, antes de se matar, consultou uma pitonisa, uma bruxa. E antes de consultar a bruxa, matou homens inocentes por causa do seu orgulho, certo? E antes de matar homens inocentes por causa do seu orgulho, foi um covarde que não quis de forma alguma dar desculpa todos os dias com um gigante afrontando. Entendeu? E antes de ser um covarde, olha só, ele ser um covarde, era uma pessoa, se transformou um coração de um homem totalmente egoísta, onde ele queria dar ordens e falar assim, vocês vão fazer o que eu quero. Não é isso que diz? A ponto do filho dele falar, pai, não façamos isso. Por quê? Tudo isso, essa pessoa que vocês estão vendo, com todo esse caminho trágico, essa pessoa foi contada no meio dos profetas, sabia? Vocês sabiam disso? Samuel falou assim, vai pelo caminho, e quando chegar em tal parte, o Espírito Santo virá sobre você, e falar que o seu coração se transforma em outro. E no meio do caminho, daqui a pouco, ele caiu no chão, e começou a profetizar. A Bíblia fala só isso, profetizar.
E falar assim, ué, está Saul também contado entre os profetas? Então essa é a evidência do Espírito. Não é, ela não serve para comprovar selo. Por quê? Quem é que fez? Quando você vê a atuação de uma situação, alguém fala assim, já viu quando o incrédulo acaba falando uma coisa que levanta a tua vida? Assim, quem já passou por isso? Eu jogava, eu era crente e praticava uma coisa que para mim não tinha nada a ver. Eu gostava de um joguinho de baralho na hora do almoço. Até que uma pessoa incrédula chegou para mim e falou assim, ó, ô Jerônimo, me chamou no canto, olha, incrédulo totalmente. Eu falei assim, Jerônimo, poxa, admiro você pra caramba. Nem na frente dos outros não fez como a Bíblia fala. Não faz isso não, sai daquele meio. Não é para você aquilo não. Olha bem, quem falou por ela? O Senhor. O Senhor. Então esse lance de falar, o Espírito faz, é a função dele na terra. Ele usa quem ele quer e como ele quiser. Então o fato de você dizer, de nós falarmos que somos guiados por Deus, com relação ao Espírito, a Bíblia fala para você perceber a voz do Espírito, porque vem de locais inusitados, de situações totalmente peculiares. Você não, como é que pode isso? Lembra de Balaão? Quem impediu ele de ser morto? O animal que estava mula. Mas ela não impediu. Primeiro ela tentou impedir parando, não é isso? Depois o anjo falou. Não, parando, não é isso? A mula ia para o outro lado, porque ela via o anjo com a espada. Quando ele começou a bater na mula, gente, podem fazer o que quiser, porque o mundo ri. Olha o poder do Senhor. A mula falou, eu não sempre fui teu animal. E ele continuou ouvindo. Aquilo ali é uma coisa assombrosa, não é isso? No entanto, não serviu para mudar o coração dele. Não serviu, os irmãos vão ver biblicamente isso que eu estou falando. Não serviu para mudar os corações. Mas os sinais dessa época aqui, que aconteceu nesse texto que a irmã Elizabeth leu, serviram para os que estavam lá. O que aconteceu no final do discurso de Pedro? Se converteram quantas almas? Que a Bíblia fala? 3.000. Isso, cerca de 3.000, não é isso? Mas entre o evento do Espírito e o arrependimento deles, o que aconteceu? Entre o evento que eles estavam vendo, está todo mundo falando das maravilhas, e o arrependimento, o que aconteceu? Uma zombaria. Não. Antes do evento, essa finalização toda. Terminou aqui. E o arrependimento, quem se levantou? Pedro. E falou, irmãos, o que vocês estão vendo não é resultado de bebedeira, não é isso? Não é isso que diz? Sim. Aí é para a gente não ler. Sim. Mas isso é o que diz o profeta Joel, não é o cumprimento de Joel, entenda bem. Não é o cumprimento, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, não é isso? Isso é o que diz o profeta Joel, que fala, seus filhos sonharão. Isso é a atuação do Espírito. E no final ele fala assim, porque o Senhor, ele fala aqui no versículo, aqui o 29, quer ver? Varões e irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, como juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, está vendo aí ele falando? Está vendo a situação? Levantaria o Cristo, perdi aqui, o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus do quê? Todos nós somos testemunhas. Testemunhas. Olha bem. Agora ele falou a parte importante, nós somos testemunhas. Ele isolou o ato, viu que ele não comentou mais nada do ato? Para os irmãos que vocês viram, isso aqui já estava predito que ia acontecer. Só que eu falo para vocês, esse Cristo que eu falo para vocês, foi o que foi morto e ressuscitou. Aí ele vai. Beth, lê o 33, por favor. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Vai, continua. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso, agora finalização, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Para. Que evidência dos sinais se viram no discurso de Pedro? A não ser a menção logo no início. Ó, ele não falou os sinais, ele explicou, gente, olha isso aqui, olha, está descendo o Espírito sobre nós, olha, nós estamos sendo selados. Não, ele falou, isso que vocês estão vendo já tinha sido predito pelos profetas. Mas o que é novo, que eu vou anunciar para vocês que vocês não sabem, é o 36. Saiba, pois, o quê? Com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós o quê? Crucificaste. Acusação. Vós crucificaste, Ronaldo, Jerônimo, nós crucificamos Cristo, mas esse Cristo foi crucificado por minha causa, Deus o fez defunto, é isso? Não, Senhor. Eu o quê? Cristo ungido, o único que pode tirar a iniquidade do homem. Agora quer ver? Pula, por favor, vai para... Perdão, perdão. Volta para o versículo 4, que eu anotei aqui. 2, versículo 4, por favor. Repete só o 4, Beth, por favor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso. O que nós comentamos aqui agora? Não foi que ele faz o que lhe apraz? Não é isso? Não é isso? No grego essa palavra é didome, ou seja, dar presentes, presente a alguém, dar alguma coisa para alguém a qual a pessoa não acha que vai ganhar. Nós temos uma evidência dessa em João 4, quando a mulher samaritana chegou ao poço e quem ela encontrou sentado no poço? Jesus. Que era o quê? Jesus era o quê? De nacionalidade? Judeu. Isso, judeu. Encontrou e teve aquela discussão, como é que sendo tu judeu? Fala, me pede água a mim, eu sou odiado. Ela não humilhou Jesus, eles se sentiam odiados, não é isso, Alessandra? Pelos judeus. Por causa daquela parte de Neemias, do povo que ficou em Samaria e não se preocupou de reconstruir nada, aquela história toda. Jesus respondeu assim, não precisa abrir para ler que a gente sabe de cor. Se tu souberas o dom de Deus, essa palavra aqui é importante. Se tu conhecesses o dom de Deus, se você soubesse o que Deus está para te dar, e quem é que está falando contigo, você pediria e ele te daria o quê? Água viva, que simboliza o quê? Não, que simboliza água. Jesus, assunto ao céu, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva a saltar para a vida eterna. Esse saltar é uma ligação para a vida eterna. Então, Espírito Santo de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva, que fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma ligação, ou seja, já está ligado com a vida eterna. Abram em João 16. Depois desse versículo, eu quero indagar algumas coisas meus irmãos. Eles vão falando assim, poxa, até agora eu continuo com dúvidas com relação, eu sei disso. Mas o entendimento vem conforme você vai percebendo nas escrituras e não com explicação humana. Ah não, olha, é assim que acontece. Se eu não explicar biblicamente, vocês vão ficar com a opinião do Jerônimo. Mas se eu mostrar na Bíblia, vocês vão falar, agora eu tenho entendimento. Lê o versículo, para mim, Beth, vou usar você hoje, pode ser? Dá para ler? Então, olha só. João 16, começa a ler, Beth, do
do 7, por favor. Vamos ler do 7 ao 14. Joyce acompanhando também aí? De repente eu peço você para ler uma parte. João 16, do 7 ao 14. Lê, Beth, por favor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vos-lo. Eu sei, para que eu diga assim, pausa, você vai continuar lendo. Ele chamou o Espírito de quê? Consolador. Certo. Mas ele é consolador de quem? De quem o Espírito é consolador, sabe? De quem? De quem ele é consolador? Do homem ou do homem lavado e remido pelo sangue de Cristo preparado para a vida eterna? Sim, dos que choram, dos que agora têm fome e sede de justiça, dos... Isso. Esse sentimento foi muito bem colocado por São Beth, marca aí com o dedinho, que eu tenho que continuar lendo, tá? Olha, repete sempre o que você falou, dos que têm fome e sede de justiça, dos que choram, é isso? Não é isso? Dos pobres, dos que anseiam pela manifestação de Deus, não é isso? Então, quando fala consolador, olha bem, ele é consolador dos que creem. Mas ele é do... Sim, só que os incrédulos vão rejeitá-lo. Não entendem isso. Quando ele habita, olha só, se eu me arrependi e eu professei, e o Espírito Santo vem e faz morada em mim, concorda que toda e qualquer situação adversa à nossa vida, ele estava sempre conosco dizendo, não entristeça o teu coração. Alguém já sentiu isso aí? Não entristeça o teu coração? Já sentiram isso? Olha, por mais que seja a situação ruim, não entristeça. E eu não quero especificar a situação. Todos nós passamos coisas horríveis, mas que ouvimos no final essa frase, permaneça. Aí entra a parte humana, opa, como? Como é que eu vou permanecer nessa situação? Por isso que chama de consolador, aquele que fala coisas. Aquele que chega com você e fala assim, isso que eu estou falando, quando eu falo consolador, no original da palavra, é aquele que vai falar aquilo que é necessário para você. Ele foi dado para guiar você dentro de você. Por isso que a Bíblia fala para você não entristecê-lo com seus atos de dúvidas. Ele orienta, ele vai conduzir vocês. O Consolador estava com Paulo na hora dos açoites. Ele estava consolando Paulo. Ele estava com Paulo dentro da prisão, e eu fico pensando naquela umidade na prisão, e Paulo e Silas faziam o quê? Louvar. Mas eles poderiam estar fazendo isso de abuso, não é isso? Poderiam estar fazendo assim, vamos abusar desse pessoal, vamos cantar louvores. Às vezes nós praticamos isso, mas na verdade era o que eles sentiam. Silas, o que foi, Paulo? Nós recebemos chicotadas por Cristo. Lembra de Hebreus? Participantes não somente na sua glória, como na sua morte, nas suas dores, nos seus infortúnios. Entenda, o próprio Jesus falou assim, olha, eu vou enviar no meu lugar, vai ficar um consolador. Aí ele começa a explicar para os discípulos uma preparação que eu fiz ao contrário. Eu fui primeiro para Pentecostes, para depois vir para cá. Vai, Pede, continua. Qual é o versículo 8, né? 8. Hã? 8. É isso, vai. E quando ele vier, convencerá Continua. o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não, peraí. Não, para, ainda faltam, ainda é até o 14, faltam mais 12, olha só. Repete só o 12, Beth, para que todo mundo acompanha. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ainda, no original diz assim, eu não sei se tem, a minha tradução lá se tem, mas geralmente não tem na de vocês. Ainda tenho muito que vos ensinar, mas vós não podeis o quê? Por favor, eu preciso que os irmãos comentem isso. Pode comentar qualquer coisa, nunca vai dar errado, porque é uma incógnita, concorda, Sam? Então comenta, o que Jesus quis dizer com isso? Eu tenho muito que dizer para vocês. Olha que Jesus falou muito, eu digo assim, do reino. Eu ainda tenho muito, ele falou muito que vos dizer. Mas vocês agora, ainda, nesse momento, não podem suportar. De que Jesus estava falando? Do que os irmãos pensam que Jesus estava falando? A natureza humana não pode suportar? Sim, bem colocado. Para começar, que quando eles falam suportar, eles iam sentir um baque neles.
Porque eles estavam já entristecidos, porque o Senhor tinha dito que ia o quê? Para o Pai, não é isso? Ele indo para o Pai, ele enviaria o Consolador. Então, quando ele fala assim, eu ainda tenho muito que vos falar, de que ele está falando? Agora que eu estou aqui na frente de vocês, vocês não podem suportar. É como se ele fosse assim, Joyce, é uma outra etapa agora. Aí eu completo os irmãos. Aquilo que os apóstolos viram era novíssimo para eles. Tu está pensando assim, ah, que beleza, cumpriu o que Jesus falou. Não! Se não fosse o Espírito guiando Pedro, Pedro não falaria nada, Pedro estaria tão assustado quanto. Mas a Bíblia fala que Pedro, quando tomou a palavra, ele começou um início de entendimento. Os irmãos vão ver que depois os apóstolos vão discernindo esse lance do batismo. Ele só pode dizer, olha, eu sei que o que eu estou vendo aqui, Joel já tinha comentado, que ia acontecer no final dos tempos. Aí Jesus fala, olha, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 13, Beth. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Pausa. Não é? Não está confirmado o que eu acabei de falar? Mas quando vier o Espírito, ele vos guiará em quê? Em toda a verdade. Então, olha só, todos que estão aqui, literalmente vocês são guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem, em tese, como alguém enganar vocês quando sois guiados pelo Espírito de Deus. Aí Paulo fala, se é que o quê? Que o Espírito de Deus habita em vós. Quando Paulo fala assim, olha, recebeste o Espírito, ele diz que é natural de ver todos aqui, olha, com o Espírito Santo, como selo, como garantia. Só que só quem sabe isso é quem? O próprio Senhor. Mas é dever meu dizer o seguinte, a Joyce como professor, você não diz, pai, eu reconheço Cristo como Salvador da minha vida. Então, baseado nessas palavras, você professor, você tem o Espírito dele como promessa, como garantia. Mas, finalmente, o Senhor conhece os seus. Sabe quem são, porque qualquer pessoa pode professar isso. Aí, tudo bem. Termina o versículo. Do início de novo e termina, Beth, por favor. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está vendo? Olha aqui. Ele dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, vocês já escutaram, não é isso? Por isso que eu falo para vocês, não se preocupe em decorar versículos. Não se preocupe em, eu tenho a Bíblia memorizada na minha mente, não lembro. O que é importante? Se você lembra de uma coisa que está na Bíblia, por que você teria que lembrar do versículo? E de onde está? Não tem a ver com mostrar para alguém? Sim. Mas olha só, e quando você decora tudo, mas na verdade não tem nada no coração, não tem nada. Você decorou tudo. Os eruditos que estudam teologia, que na verdade teologia não tem a ver somente com Deus, teologia é estudo de deuses. De deuses. Então, eles guardam tudo isso. Os incrédulos conhecem a Bíblia de cabo a rabo. E justamente o quê? Para confrontá-la. Mas quando ele fala assim, ele vos guiará em tudo que vocês tiverem ouvido, e também o quê? Beth, ele fala. Ele me glorificará. Não. Mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tá vendo aqui? Ele vai dizer o que ouviu do próprio Cristo, ou seja, o que os apóstolos já tinham ouvido dele, e anunciará o que vai acontecer. Aí continua, termina, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá bom, então. O eunuco, qual foi o... Se a gente tem que olhar algum sinal, qual foi o sinal do arrependimento dele? Detalhe, ele foi salvo ali? Ele foi salvo ou não? Foi. Poxa, o Espírito mandou, viu? Mandou Filipe para lá, só para salvar um homem. Esse sinal, coloca qualquer situação espantosa que você vê em algumas instituições religiosas, que você vê, caramba, eu estou vendo a pessoa, olha como é que ele está fazendo ali, sabe? Ele está, me desculpa, rodopiando, ele está pulando, ele está batendo o pé com força. Ok, faça isso. Mas, literalmente, não há poder nenhum em substituição do que o Senhor reserva para você para salvar sua alma. Exemplo. O eunuco, qual foi a evidência dele? Assim que ele foi batizado. Se regou de jogo. Isso. Mas porque ele viu Filipe subir? Você sabia que Filipe subiu da frente dele? Já tinham reparado isso? Filipe sumiu. Sumiu, foi tomado pelo Espírito. Ele não estava nem aí para isso.
A Bíblia fala que ele foi ao seu caminho, é isso? Se regozijando. O sinal evidencia, mas ele precisava dessa evidência depois do ocorrido? Do batismo? Não! Você começa a ver sinais e eles não sobrepõem a tua fé e o que foi prometido para você com relação ao Consolador. Eles sobrepõem. O que acontece é as pessoas inverteram. Falaram assim, ó, eu vou contar um caso que os irmãos consideram uma família. Todo mundo, em determinada situação religiosa, ia lá para frente, vem aqui que vocês vão receber o Espírito Santo. Ok, bíblico isso. Impunha as mãos e todo mundo começava a falar nas línguas. Mas uma determinada pessoa que eu conheço há muitos anos ficava envergonhado, porque ele ia para lá para frente e não acontecia nada com ele. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer também. E ele ia várias vezes, vem, e o pessoal chamava, porque ó, você ainda não foi marcado. Aí vinha ele, nada. Aí um dia, ele me contou isso. Eu estou falando do perigo no mundo espiritual quando você quer evidenciar somente essas coisas. Ele falou assim, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou imitar alguém. Que aí eles param, não é engraçado não, mas é sério isso, olha. Eu vou imitar, eu vi como é que eles fazem, como é que acontece com eles, eu vou imitar, falar em línguas, ou seja, ele decorou a forma como fazia, e assim eu fico livre desse constrangimento, porque eu vou lá para frente e não acontece nada, entendam. E ele foi lá para frente, no lado da oração ele começou a falar em línguas, imitava as palavras. O pastor que chamou lá na frente começou a interpretar as línguas. Ele falava, olha que coisa horrível. Entenderam? Olha só, eu estou imitando. Quem é que imita as coisas, irmãos de Deus? Quem tem a capacidade de mimetizar a nossos olhos as situações que pertencem ao Senhor? Olha o que foi colocado no coração dele. Imita, rapaz. Ele falava assim, eu não tenho selo do Espírito. Olha, vem o perigo. Dá ênfase disso aí. Aí chegou na hora, ele começou a falar e imediatamente o pastor levantou a cadeira e começou a interpretar. E ele não conseguia parar de falar porque a frase que ele interpretava que não era verdadeira. Olha só, quem é que estava mentindo? Era um só? Não, segundo ele me contou, eu estou contando isso é para edificação. O pastor estava mentindo. Porque o Senhor, quando revela uma coisa, Ele revela com poder e autoridade. Ele faz com que alguém saia do lugar e fale assim, Joyce, hoje o Senhor vai fazer isso aqui com você. E vem aqui, porque Ele vai fazer. Ele já me disse. Uma vez, eu vou terminar o assunto. Uma vez, uma pessoa falou assim, Geraldo, me perdoa, mas o Senhor me mandou fazer uma coisa com você. Me mandou fazer uma coisa, botar a mão sobre a sua cabeça, e eu não fiz, eu não criei. Ora a Deus, para que Ele permita que aconteça novamente. E eu orei a Deus, e aconteceu. Não quero contar o que aconteceu. Mas foi uma marcação do meu ministério. E quando aconteceu, esse pastor falou, muito obrigado, Senhor. Gritou em alta voz na igreja. Porque apesar de eu ter sido incrédulo, o Senhor confirmou hoje na vida do teu servo o ministério dele. Isso. Nunca mais aconteceu nada comigo. Nada. Eu não senti tremedeira mais, eu não senti nada. Nunca mais aconteceu nada. Mas naquele dia foi assim de amedrontar. Então eu digo para vocês, os sinais com relação ao batismo do Espírito tem a ver com os sinais que evidenciam o teu caminho. O eunuco fez o quê? O que o eunuco fez? Foi jubiloso. Jubiloso, não é isso? Então isso quer dizer que o caminho dele foi assim, agora a minha vida está mudada. Sinal do Espírito que entrou nele, a salvação de Deus, porque ele não sabe o que nós sabemos. Nós estamos lendo a história dele, mas ele não sabe o que aconteceu por trás disso dele receber. Aí, terminando a história do meu primo, ele não conseguia parar de falar em línguas, porque o pastor não parava de interpretar. Então, eis que te falo, igreja, estou falando pelo meu servo aqui, que vocês devem ficar de joelhos e por aí vai. E ele começou a se assustar, e o coração dele começou a bater forte, até que ele conseguiu terminar. Terminou o culto, foi para casa e nunca mais voltou para a igreja.
Ele foi com tanto remorso que ele fez, e ele teve uma outra situação. Ele viu que o pastor, que a pessoa que liderava lá era um mentiroso. Era um mentiroso. E vocês vão ver agora Paulo falando no último versículo que nós vamos ler, Paulo explicando. Finalmente eu poderia ter ido para eles direto, para vocês entenderem, mas não. Evidências. A Bíblia não fala em várias partes, sem a gente ler. E os apóstolos chegaram, impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas, não é isso? Mas o carcereiro, não precisa abrir não. Lembra que libertou Paulo? Limpou as vergonhas? Que Paulo falou a famosa frase. Quem lembra da frase que Paulo falou para ele? Pelo Senhor. Crer, o quê? O Senhor. E o quê? Será salvo. Todo mundo guarda isso, né? Crer o Senhor, não acaba não percebendo o poder que tem nessa frase, não dessa frase, nessa frase. Ele foi para casa e a Bíblia fala que todos creram jubilosos. Fala lá, eu não quero ler, os irmãos já conhecem, não conhece, Beth? Não conhece a Ariete, não conhece o texto? Todo mundo conhece o texto, então não vamos, já está na mente dos irmãos. Mas o sinal e todos ficaram jubilosos na casa. E creram na salvação. E foram todos o quê? Na mesma noite? Salvos e selados. Não. Ato. O que Paulo fez com eles? Batizou. Batizou todos eles. Era imediato. Então eu digo para vocês, olha, o batismo tinha que ser imediato. Porque a pessoa estava professando hoje em dia, a pessoa professa a fé hoje, vai ser batizado 2 anos depois. E às vezes nem batiza, porque fica em dúvida no meio do caminho. E os pastores, os líderes, me perdoa, os líderes falam assim, não, devemos tomar cuidado. Esquecem que Filipe falou, é lícito. Se você me pedir para ser batizado, é lícito se você crer. Eu creio? Eu creio, então é lícito. Tem água que não falta nada para ser batizado. E outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, o dia, irmão Beth, que a irmã ganhar alguém, catequizou, buscou e salvou o Senhor, o seu intermédio, uma pessoa, batize-a. Vão ouvir isso, vão querer jogar pedra. Porque naquela época era uma tradição, não uma obrigação. Quem ganhava a pessoa tinha a honra de batizar. E o meu pai fez isso comigo. No batismo. Numa determinada pessoa. Jerônimo, faça você. Meu pai, que nunca comentou, entendeu isso. Era uma honra, não enchia você de orgulho. Falei assim, olha só, você me ganhou, me batize. Então batismo, ninguém fica sem batismo. Entendeu, Ronaldo? Ninguém fica. Mas agora para ser batizado na igreja, Falamos. agora para ser batizado nas igrejas primeiro tem que ser membro, depois fazer um curso de 6 meses. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Eu estou mostrando biblicamente, cabe a vocês o quê? Agirem conforme a verdade ou agirem conforme o que vocês ouvem dos homens. Escolham. Que a Paulo não foi batizado por aquele que estava avisando ele voltou. Isso, bem lembrado. Nem preciso ler o versículo. O Ronaldo citou o versículo e ele agora. Simplesmente, ele falou em línguas na hora? Não. A Bíblia fala que quando qual era o nome desse Simeão? Não, Simeão. Era... Eu não sei se era Simão ou Simeão. Simão. Quando ele chegou, ele não queria fazer isso, né? Ele lembra, Senhor, esse homem persegue a igreja, né? Isso está lá? Sim. Ele falou assim, não, olha, ele é um vaso que escolhido. Vai fazer isso. Paulo, Saulo, que ainda era Saulo, não é isso? O Senhor te concede o Espírito Santo. E imediatamente as escamas caíram dos olhos, não é isso? Ele voltou a enxergar, não é isso que diz? E dali já saiu... Ele caiu as escamas e foi imediatamente por esse homem batizado. E a Bíblia fala que ele saiu e começou a anunciar a palavra com intrepidez. Onde está o sinal? Do selo do Espírito? Na frase que eu acabei de falar agora, vocês falaram. Saiu evangelizando. Isso! Você entendeu? Sempre vai ter um sinal. Sempre vai ter um sinal. E outra coisa, quando o Espírito Santo sela você, é impossível você não perceber isso. Você não perceber que a sua vida está totalmente guiada por uma santa pessoa que fala assim, não faça isso. Você crê assim, Beth?
Não faça isso, Elizabeth, não faça isso, Joyce. Ele fala fundo dentro de você. Por isso que nós agimos com desobediência, porque nunca somos inocentes, porque o Espírito Santo tem nos guiado. Não necessariamente que vamos obedecer, porque o pecado faz com que desobedeçamos isso. Aí eu digo, não teve evidência. Em outros teve evidência, não é isso? Teve uma vez que Paulo chegou para um grupo de pessoas. Vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Quando creram? A gente nem sabe que existe Espírito Santo. Já leu isso em Atos? Está lá perto do capítulo 20, entre 18 e 20. Ele fala assim, não, a gente só conhece o batismo de João. Ou seja, já tinham se arrependido. Mas não conhecemos nada disso não. E nem conheciam quem? Cristo. Não, Cristo. Mas eles eram arrependidos. E Paulo então impôs a mão sobre eles, os batizou de novo. Tem gente que pega esse trecho e fala assim, tá vendo? Tem que batizar de novo. Mas Paulo os batizou como evidência da profissão de fé com relação à igreja. Batizou de novo e eles receberam o Espírito. Então vocês vão ver sinais e vão ver a ausência de sinais. Agora, para a gente encerrar com 2 versículos. Abram em... Lembra de Coríntios 13, que fala sobre amor? Abre em 14, por favor. Nós estamos falando, lembra dos sinais agora? Não é dos sinais diante do estudo, não. Os sinais com relação ao batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, literalmente não é o selo dele? Não é ele entrar em você e fazer literalmente morada? Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo será tirado da terra, tem que arrebatar todos, porque estão dentro das pessoas, não são tirados, não é tirado. Aí, abrem em 1 Coríntios 14 e nós vamos encerrar já. Acho que está lá no versículo 20. Deixa eu ver aqui. 14 eu não marquei não. Ah, sim. O 20. Lê, Elizabeth, por favor. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Certo, vai. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Está vendo o que Paulo está falando? Está escrito na lei. Vão ouvir também maravilhas até por outras línguas. Porque vocês vão ver que ele está evidenciando que a lei, que não falava dessa língua espiritual, mas falava de línguas desconhecidas de outras pessoas que falariam das grandezas, e ele fala, e ainda assim não vão o quê? Me ouvir isso. Continua, Beth. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os É complicado de entender, mas ele mesmo vai explicar nos outros 2 versículos. Ele dizendo que línguas é um sinal para os infiéis. Não compreenderem. Mas a profecia, ou seja, quando você pronuncia, como Pedro fez, aquilo foi uma palavra literalmente profética, ou seja, a este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Esse Jesus, Senhor e Cristo. Ele fala, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para o quê? Os fiéis. Aí lê, Beth, 23. Preste atenção. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e estarem doutos... Não, entrarem. Hã? Não, línguas estranhas e entrarem. Aqui mesmo está entrarem... entrarem, isso aí está certo. Entrarem doutos ou infiéis. Não dirão porventura que estás louco. Isso, para. Se todo mundo começar a falar em línguas, você sabe o que é indouto? Aqui dos dias de hoje é aquela pessoa simplória. Sem estudo. Que na verdade é guiada por que ele ouviu. Ele ouviu uma coisa, então é o seguinte, beleza, eu creio nisso. Tu sabe como é que é a palavra no grego? Indouto? Idiotes. Essa palavra, escrita-se idiotes. Não precisa comentar mais nada, não é isso? Então, se entrar em indoutos ou o quê? Infiéis. Infiéis. O infiel já é outra pessoa. Ele tem até discernimento e entendimento de coisas fantásticas. Ele é uma pessoa inteligente. É uma pessoa retórica, mas ele é o quê? Infiel. Infiel. Não crê.
entrarem no meio de vós e virem ambos, e virem vocês falando línguas que eles não conhecem, vão achar que vocês estão o quê? Isso, continua, Beth. Mas se todos profetizarem, e algum... só... Lembra que ele falou, ele fez uma separação de línguas para profecia, que profecia é para os que creem, não é isso? Ou seja, Deus falando, mas se todos profetizarem, aí vai entrar todo o detalhe, presta atenção nos detalhes da frase, vai. E algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Continua. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Entenderam agora? Entenderam? As línguas, você estava enfatizando muito isso. Olha, se virem vocês falando línguas, por quê? Porque virou uma prática na igreja, entenda bem. Se a língua virou um dom, que é citado nos dons, lembra? Ainda que falasse a língua dos anjos, não é isso? Ainda que falasse isso, um Deus como doutor, Deus deu como doutores, pastores, mestres, dom de curar, dons de língua, não é isso? Então, não é evidência do selo do Espírito. É simplesmente um sinal que não é necessariamente obrigado a acontecer. Mas naquela época, lembra que Jesus falou, ainda tem muito que vos falar, eles começaram a adquirir um entendimento. Paulo, quando está falando aqui agora, ele já tem um entendimento. E você, agora eu entendo. Então, teve que ter tempo para isso? Teve. Para digerir isso, para assim, olha, agora devemos ensinar a igreja, porque a igreja adquiriu esse dom e agora é uma bagunça só. Só querem fazer isso. Como é que um incrédulo vai fazer? Vai rir de você e falar, vocês estão loucos, mas se alguém usar outra parte do dom e profetizar e falar assim, Felipe, isso que está acontecendo no teu coração, que você fez isso, agora Deus quer limpar. Porque ele sabe. A Bíblia fala que ele vai o quê? Cair de joelhos no chão, não é isso? E confessará os pecados e falará, verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Porque quem pode saber os segredos do coração? Eu já vi uma pessoa gritando assim, eu quero saber, como é que você quer que eu creia, como é que você quer isso, aquilo. E assim que aconteceu uma coisa, imediatamente, em um segundo mudou a situação. Caiu de joelhos, falou assim, chorando e falando assim, eu quero Jesus Cristo. Um segundo, meio segundo. Por isso que eu creio fielmente que tanto o escape do pecado como o livramento para a condução do caminho pode acontecer de um piscar de olhos. Hoje está com a vida fracassada, o diabo soprando na tua mente assim, olha, tua vida está acabada em um segundo. Em um segundo, ela é literalmente transformada não visivelmente aqui, e aqui no coração. Na mente e no coração. Por isso que eu fiz essa comparação. Agora, para finalizar, Paulo está dizendo aqui, olha só, que as línguas não são tão importantes, não é isso? Para finalizar, Efésios, e é o último versículo. Por favor. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1. O texto é grande, começa no versículo 3, só que nós vamos ler 2 versículos só. Eu vou ler somente o 3, o primeiro, que diz assim, bendito Deus e Pai, estão acompanhando? Sim. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, o Pai, nos abençoou com todas as bênçãos, o que? A outra tradução diz, toda sorte de bênçãos. A primeira. A segunda. Os lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Já reparou que os 3 não tem a ver com esse mundo? Não tem a ver. Ele não falou de bênçãos? Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, não é isso? Nas regiões celestes, Alberto, não é aqui. A verdadeira bênção não é para essa terra. Porque quem foi selado pelo Espírito Santo almeja o reino de Deus.
Almeja. Por isso que a morte não tem poder sobre ele, o diabo não lhe toca, segundo João fala. Ele não há aquele medo de correr de Deus, como Adão fez quando viu que tinha pecado. Lembra que Adão se escondeu? Eu tive medo. É esse medo que João fala na carta dele. Por isso que o verdadeiro amor de Deus é derramado no nosso coração. Estou começando a citar o que os irmãos já sabem. Romanos 5. A tribulação, a situação ruim, aquela adversidade que todos vivem aqui durante muitos anos, produz o quê? Paciência, não é isso? Produzindo paciência, produz o quê? Experiência, não é isso? Que diz lá? E a experiência produz uma coisa maravilhosa no nosso coração, chamada o quê? Esperança. Esperança. E ainda assim a esperança não o quê? Desaponta. Porquanto o quê? O amor de Deus está derramado Nos nossos corações por Cristo Jesus. Entenderam agora? Entenderam? Agora só. Ele nos abençoa. Agora vai para o versículo 13. Eu vou pedir a Beth. Beth, lê para mim. Hoje está lendo tudo. Começa a frase assim, ó. Começa a frase com essa frase aqui, ó. Em Cristo. Só porque é tudo que foi falado antes. Aqui está dizendo, em quem? Antes de em quem, lê em Cristo e pronuncia o restante do versículo. Em Cristo também vós estáis. Isso. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bom. Depois disso que vocês aprenderam, vocês vão evidenciar que tem que acontecer alguma coisa fantástica? Na verdade, acontece uma coisa fantástica, não acontece? Quem é que tem a capacidade de pagar a entrada no livro da vida do seu nome? Só o Senhor. Só Cristo. Não. Existe algum poder financeiro na Terra que consiga fazer isso? Nada terreno. Então, mas se eu falar em mistério, evidenciou que eu recebi o Espírito, não é isso? Que selou a minha vida? Hebreus 6 fala assim, foram participantes do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode acontecer isso, falar em línguas, porque é o Espírito que faz com quem ele quiser. A evidência está aqui, olha. Em quem vós estáis? Em quem? Hein? Em Cristo, não é isso? Depois que o quê? Vocês são em Cristo depois disso. Cristo está depois disso, nós vamos ler. Depois que fizeram a primeira coisa. Qual foi a primeira, Beth? Depois que... Não é isso? Depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, não é isso? Então primeiro você fez o quê? Qual foi o ato? Ouviu a palavra. Todos vão fazer isso, não vão? Todos vão ouvir a palavra. E depois, o segundo? A segunda condição. O evangelho da vossa salvação. Isso. Está dentro do ouviste a palavra. O evangelho da vossa salvação. E o quê? Querido, né? Tendo também crido. Isso. Tendo também nele crido. Olha a condição. Lembra do Filipe Eunuco? É lícito. Se creres de todo o coração. Não é isso? Se creres de todo o coração. E tendo nele também crido, quem é que vai provar isso? É o irmão que está pregando? Sou eu que estou evangelizando aqui, por exemplo, assim, ó. Eu estou evangelizando a Henriette, estou evangelizando a Joyce, estou trabalhando para a vida deles. Sou eu que vou evidenciar isso, eu vou falar assim, olha, Joyce, você já é do Senhor. Quem evidencia quem creu? Não é Deus? Não é o Espírito que visita isso? Que evidencia? Então, o que a Joyce faz que eu tenho que crer? Olha, quem sabe da salvação, do arrependimento da Joyce é Deus. Então, o que da Joyce que vai sair, que vai fazer com que eu creia que é verdade? Aí é da Joyce, vai ser uma coisa da boca da Joyce. Confissão. Isso, eu confesso. Então eu posso duvidar disso que a Joyce está falando, mesmo que seja falso? Pode ser falso, não é isso? Pode ser da boca para fora. Eu posso duvidar disso? Nunca podemos duvidar de uma pessoa que você, eu prometo que não vou fazer isso. Sabia disso? Sabia que você deve respeitar isso? Sabia que quando você assim, cara, está prometendo, você não vai fazer. Todo mundo diz, olha, eu prometo, olha, me perdoa, eu juro que eu nunca mais pratico isso. Eu estou dizendo pessoal, é além disso para Deus. Você não deve falar, não acredito mais em você não. Deve falar assim, ok, está perdoado. Porque ela está professando isso. Então, quem é réu? Você que acreditou nisso? Ou a pessoa? Quem é réu do que falou? A pessoa, não é isso? Não é isso? Que falou isso. Eu prometo. Eu prometo que não vou praticar mais isso. Isso é visitado. Aí, continuando. A segunda condição, né?
Agora vem a consequência. E tendo nele também crido, Levete. Foste selados com o Espírito Santo da Ué, promessa. mas cadê a evidência milagrosa? Cadê? Tem aí a evidência milagrosa, mas vocês nunca vão considerar milagrosa e fantástica e extraordinária. O que o bruxo, foi comentado aqui, os bruxos achavam impossível de acontecer, não tinha bruxaria que faria aquilo acontecer. Mudança de caráter. Dizer Deus obrigado. Viram como é que foi simples? Eu expliquei muita coisa, não viram como foi simples vocês entenderem o que é batismo? O batismo do Espírito. Batismo é evidência. Jesus, quando foi para a cruz, ele falou assim, eu tenho o quê? Eu tenho um batismo que eu tenho que ser batizado. E como me angustio até que chega a hora. Batismo significa posicionamento, independente da tradução, de uma situação que você não vai retornar. Qual foi o exemplo que nós usamos na semana passada? É como desenterrar o quê? Um morto. É a mesma coisa, eu voltar para os meus pecados e quero desenterrá-los. Eu nem tenho condições de pegá-los imediatamente. Eles foram enterrados, eu volto e desenterro eles. Eu faço uma exumação. Eu tiro eles porque eu volto à prática. Isso é inconcebível diante de Deus. É como? Entenda bem. Mas os que são selados pelo Espírito Santo de Deus, lembra que Deus não é temporal? Que Ele sabe a situação do começo ao fim? Ele sela o Filipe. E se pecarmos, o que a Bíblia fala? Lá na carta de João, irmãos, não pequeis, porque o que peca é do diabo. Se pecarmos, olha só que coisa fantástica, ele falou, não pequeis. Se pecarmos, ele não fala assim, olha, fica calmo, o Senhor vai te perdoar, ele vai direto ao assunto. Temos o quê? Um advogado. O que o advogado faz? Intercede diante do juiz. Assim, ó, absolva ele. Intercede por nós. Foste selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o quê? É o penhor. O que é penhor? Garantia. Isso. Na minha época tinha uma loja, era escrito assim, não tinha título igual tem hoje, bazar, fulano. Era loja de penhores. Eu lembro aquelas letras deitadas assim. Eu passava na cidade para assim, perguntava para minha mãe. Loja de penhores, eu sabia que penhores fosse um objeto, assim, penhores. O que é penhores? Depois de tempo que eu fui entender, a pessoa chegava ali, tinha um monte de coisa ali dentro, por isso que eu achei que era objeto. Ela pegava ou dinheiro ou deixava uma coisa de valor para pegar uma outra coisa. Que eu percebesse na época foi isso. Ela pegava uma coisa de valor e tinha um prazo. Olha, em até tantos dias, depois desses dias não tem como devolver. Era a garantia da loja para ela ter um lucro. Então ela emprestava um dinheiro, a pessoa deixava um penhor. Interessante isso, né? O Espírito Santo é a garantia de que você vai ser resgatada. Na Caixa ainda existe. Hã? Na Tem Caixa o na Econômica. Caixa Econômica. Não sei não, tem? Tem. Joia, né? Você bota joia, pega o dinheiro. É mesmo? É. Ah, para morrer não sabia que tinha Deve isso. ser. Institucionalizaram a loja antiga de penhores, né? É 1000 outros que tem. Não sabia disso. E tem uma placa grande lá. Então, agora pensem, o qual é o penhor, ou seja, o que foi deixado como garantia. Entenderam? Entendeu, Ronaldo? Foi deixado como garantia para você, esse selo do Espírito foi deixado como garantia, Riete, entendeu? Foi deixado como garantia. É uma garantia que por mais que você passe o inferno na sua vida aos olhos dos homens, por mais que você passe uma situação totalmente horrível, ele nunca vai sair de dentro de você. Vai estar sempre te conduzindo com toda a situação adversa. Então, essa é a evidência. O sinal de crer está acima de qualquer sinal. Porque ninguém consegue fazer com que a pessoa creia. Somente o Espírito falando no coração. Então, se vocês querem saber se vocês têm o selo do Espírito, eu não tenho como dizer uma regra. Mas todos nós sabemos como somos diante de Deus. Ainda que tenhamos essa garantia, oremos, Senhor, não retire de nós o quê? O teu Santo Espírito. Não me lances fora da sua santa presença. Crie em mim um coração, estou falando pelo contrário, de trás para frente. Crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Já pensou se vivemos assim, já tenho isso? Andaremos no pecado direto, condicionando o quê? Uma promessa que tem uma outra condição, ou seja, os que creram. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé. Hoje começou mais atrasado, mas foi como o Senhor deseja.
Vamos orar. Pediu a Alessandra para orar por nós em agradecimento. Grandioso Deus e eterno Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, com o coração agradecido, Senhor Deus, porque o Senhor revelaste a sua palavra aos nossos corações. O Senhor tem nos dado entendimento através da revelação da sua palavra. O Senhor tem nos fortalecido, Senhor Deus, para que consigamos estar de pé diante do Senhor. Glória a Deus. Em meio a tempestades, em meio a lutas que se levantam, e o Senhor tem nos fortalecido, nos sustentado e nos dado ânimo para levantarmos e trilharmos o caminho até aquele grandioso dia, Senhor, que estaremos diante do Senhor por uma eternidade. Senhor Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos dado, tem feito, e Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, segurando em nossas mãos, para que estejamos diante do Senhor, Pai, irrepreensíveis. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos sentar, cantar 2 louvores. Estou desligado. Essa aqui, ó. Não, acho que não. Vamos louvar o Senhor? Recebeu, Joyce? Não quer não? Mais próximo, para ter que ouvir tua voz. Esse primeiro canto, ele fala assim que o Senhor é tudo que nós queremos de bom na nossa vida. É bem querer. Diz assim, ó. Me deixo ir.
pois estou em certo de nada, nem da morte, nem da vida, vai me afastar de mim, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. O outro cântico, um cântico do Caio Lucas, mas outras pessoas gravaram, que fala carvalhos de justiça. Diz assim, ó. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar as cadeias, para restaurar os corações e anunciar o plano assentado do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar as cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano assentado do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar as cadeias, para restaurar os corações
abrir